Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para Roma Antiga. A gente falou da Grécia, né? E Roma. Roma foi depois da Grécia, mas se aproveitou muito, né, do que vinha da Grécia, né? Uma sociedade vai se influenciando com a outra, claro. Se você já desenvolveu um negócio, para que eu vou desenvolver um negócio também? Eu pego aquele lá e continuo, né? Normal. Então eu vou me apropriando tomando posse de cultura, de tecnologias, né? Ó, presta atenção, tecnologia não é só o que a gente tem hoje, não, tá? Tecnologia é sempre, todas as técnicas que o homem consegue fazer com as mãos, produzir, né? Então, olha só, a Grécia, a Roma dos romanos, os gladiadores, né? Aí já vai uma sugestão, né? O Gladiador, para vocês assistirem. É muito legal aquele filme. Muito importante, né? E eu coloquei um outro vídeo aí para vocês sobre um gladiador de fato que existiu e tem-se notícia dele, como foi a vida dele, para vocês terem exemplos, né? É, os gladiadores normalmente eram escravos, tá? Vamos falar sobre isso já já. Tá, então a Roma Antiga, ela é dividida em 3 períodos, tá? A Roma, ela é dividida em monarquia, império, monarquia, república e império, tá? Então, são evoluções, né, do sistema político de Roma, tá? Roma, quando você ouve falar em Roma, professor, é aquela mesma do Papa? É aquela mesma, fica lá na Itália, hoje Roma é a capital da Itália, claro que diferente de 3.000 anos atrás, né, de 2.500 anos atrás, por exemplo, porque a Roma foi um país, uma civilização que dominou muitos territórios, né, ela queria se apossar de tudo que era em volta dela, né, e foi isso o declínio dela, tá, no final das contas. Tá, então era assim, a República, Roma Antiga, a Roma era, ao contrário do que é hoje, eu quero que vocês percebam isso. Ó, hoje, Roma tem um Papa, ela é extremamente católica, né? Deve ter outras religiões, claro, vai gente do mundo inteiro. Hoje as pessoas moram em qualquer lugar do planeta, né? Literalmente, né? Tem gente de todo mundo em todos os lugares. Mas oficialmente você tem lá a sede do Vaticano, que é católico, tá? Mas Roma não era católica, a princípio. Roma era politeísta, tinha vários deuses, como as outras civilizações, né? Depois que Cristo nasceu, depois de um tempo dele ter morrido ainda, as pessoas foram se convertendo aos poucos ao catolicismo, tá? Ao cristianismo, a princípio, né? Não é só o católico que é cristão, isso também tem que ficar claro na cabeça de vocês. Todas as religiões que acreditam em Cristo são cristãs. O evangélico, o espírita é cristão porque acredita em Cristo, tá? E aí vai, tá? Então, você tem o primeiro período que você tem um mapa mental ali que ajuda você muito nisso daí, tá? Nesse estudo. Você tem a monarquia. O que era a monarquia? Onde você tinha um rei. Monarquia é um sistema de governo onde você tem um rei. E esse rei manda em tudo. Então, o primeiro rei de Roma, rei de Roma, era Rômulo, tá? Por quê? Existe uma lenda também, claro que a lenda não voga, né? Mas enfim, que 2 meninos foram abandonados, tal, na floresta e uma loba criou esses 2 meninos. Isso é muito forte na Itália até hoje, né? E esses 2 meninos, depois algumas pessoas encontraram eles, acabaram de criar a Rômulo e Remo, e um matou o outro, e o que matou o outro fundou Roma. E aí começa a Roma Antiga, né? Então foi Rômulo, né? O malvado que matou o Remo. Roma já tinha as castas sociais, né? Uma divisão social, né? Que você tinha os patriarcas, plebeus, clientes e escravos.
patriarcas eram os que mandavam em tudo, tal, dominavam. Depois você tinha os plebeus, né? Os clientes e os escravos. Tá. Quem que era os escravos? Que a gente falou um pouquinho ali. Escravo era quem devia, quem tinha muita dívida acabava virando escravo para pagar sua dívida, e quem era prisioneiro de guerra. E os gladiadores normalmente eram prisioneiros de guerra, tá? O primeiro rei foi Rômulo, aí depois você teve outros, né? Outros, vários, né? Até chegar na República depois, tá? Então, Roma já foi uma civilização extremamente importante que ajudou, como eu falo, na Grécia, em todas as que vêm antes da gente, ajudou a se desenvolver. O ser humano foi desenvolvendo, criando sistemas políticos, criando tecnologia, e a gente vai se apossando e vai mudando as coisas, né? Conforme a gente vai evoluindo, principalmente tecnologicamente, né? E vai mudando também quanto à religião, que a religião é uma coisa muito forte em todas as civilizações, né? Vocês viram na Grécia como a mitologia dependia muito da mitologia o que se fazia na Terra. E na Roma a mesma coisa, dependendo do que a religião dele, eles tinham os mitos deles também, tinha vários deuses, dependendo do que os deuses falavam para eles, né? Explicavam para eles, eles tinham que agir. Então, é, era uma civilização agrícola, né? Pecuária, criava alguns animais, e próspera, né? Porque quando você se organiza politicamente, você consegue organizar. Tanto ela se organizou bem que ela conseguiu invadir vários territórios, que naquela época era muito importante, e invadindo muitos territórios, tá? Por hora é só, na próxima aula a gente continua. Beijo!